O vinho tinto escorreu pela minha cara enquanto 200 pessoas me filmavam em direto. Indigno do meu círculo de elite, Miguel. Cheiras a pobreza e fracasso. A voz da minha mulher, Laura Costa, cortou o salão do Hotel Tivoli, em Lisboa. Eu, Miguel Santos, o homem que ela acabava de humilhar, era o dono secreto da Infraestradas S.A., a empresa que lhe entregava o contrato de 800 milhões de euros para requalificar a Baixa de Lisboa. Durante 7 anos, financiei cada passo da Costa Design sem ela saber. Usei um traste cego registrado em nome de um primo em Braga. Laura achava que eu era só o marido do estável, o engenheiro que preferia obras pequenas a grandes licitações. Naquela noite, vim apenas para ver assinar. Trouxe uma taça de champanhe e disse: "Tenho orgulho de ti, Lau." Ela riu, nervosa. "Isto é um evento corporativo, Miguel. Vai para casa." Os colegas dela viraram-se. Senti o peso dos olhares. "Só queria estar contigo 1 minuto", respondi. Então veio o estalo. Laura ergueu a taça. "Aprende o teu lugar." O vinho atingiu-me como uma bofetada líquida. Silêncio total. Limpei o rosto com um guardanapo, meti a mão no bolso e saí. Passos firmes do mármore. Nenhum grito, nenhuma cena. Apenas dignidade. No carro, enviei uma mensagem ao meu advogado: "Acaba com tudo." Minutos depois, no salão, o mestre de cerimônias gaguejou: "A assinatura fica suspensa por ordem da direção executiva." Laura ficou com a caneta no ar. O representante da Infraestradas fechou a pasta. "Lamentamos, D. Costa. O contrato está cancelado." Ela correu atrás dele. "Impossível. Tínhamos acordo." Mas o homem já atravessava o átrio. As câmaras captaram cada segundo: o rosto dela desmoronar, o contrato intocado, a mancha de vinho seco no chão. Eu seguia pela 2, sem rádio, sem chamadas. O telemóvel vibrou, fundo retirado. Traste ativado. Sorri pela primeira vez naquela noite. Em casa, no Restelo, despi a camisa manchada, bebi um copo de água e deitei-me. Laura ainda não sabia que o império que ela ergueu era meu. E que, em menos de 24 horas, ia desabar. Mas havia algo que nem ela nem eu esperávamos: um e-mail anônimo que chegou ao meu inbox às 3h17. Assunto: "Sei quem és, Miguel. E sei o que fizeste em 2018. Quem me descobrira? E o que queria?" O e-mail anônimo não me largava. Abri a pasta zip com a senha do casamento e encontrei faturas falsificadas com a minha assinatura, transferências para offshores nas Ilhas Caimão e relatórios de um armazém no porto que eu nunca visitei. Alguém preparara uma armadilha perfeita para me acusar de branqueamento. Ignorei as chamadas de Laura e concentrei-me no remetente, um endereço Protomail sem nome. Respondi com uma linha: "Quanto queres?" A resposta chegou em segundos: "Não é dinheiro. É controlo. Encontra-me no armazém 14 ao meio-dia ou envio tudo a PJ." Saí de casa sem avisar ninguém. Dirigi até ao porto pela A1, mantendo o telemóvel desligado para evitar rastreio. Cheguei ao armazém abandonado na zona industrial do Freixo. Portas enferrujadas, silêncio absoluto. Empurrei a entrada lateral e entrei. O espaço estava vazio exceto por uma mesa metálica no centro. Sobre ela, um portátil aberto com um vídeo em loop, eu a assinar documentos no traste em 2018, mas com datas alteradas para parecerem fraudulentas. Uma voz distorcida saiu dos altifalantes: "Bem-vindo, Miguel. Senta-te." Sentei-me. A voz continuou: "Tens 2 opções. Transfere a Infraestradas para a Costa Design em 48 horas ou este dossiê vai para a Procuradoria e para todos os jornais." Reconheci o sotaque lisboeta disfarçado. Era Daniel, o sócio de Laura. Ele sempre soubera mais do que dizia. Ativei o microfone do meu relógio gravador antes de responder. "Provas falsas não duram em tribunal." A voz riu. "Duram o suficiente para te prenderem 6 meses enquanto investigam. A Laura fica com tudo." Levantei-me. "Vens buscar a transferência pessoalmente?"
Silêncio. Depois passos atrás de mim. Daniel surgiu das sombras com um pendrive. Assina aqui. Estendeu um tablet com um contrato de cessão. Peguei no tablet, fingi ler, e deixei cair. Quando ele se baixou, agarrei-o pelo colarinho e encostei-o à parede. Gravei tudo. Ameaça de extorsão é crime. Ele debateu-se. Vais arrepender-te. Soltei-o e saí. No carro, enviei o áudio ao meu advogado com instruções: preparar queixa-crime e alerta à PJ. Mas o pior ainda vinha: Laura descobrir o meu paradeiro através do GPS partilhado no carro dela que eu usava. Chegou ao armazém minutos depois, viu Daniel no chão e percebeu a traição dupla. Ela correu atrás de mim na autoestrada. Liguei o alta-voz: para de me seguir ou chamo a polícia. Ela gritou: Daniel manipulou-me. Ele disse que eras fraco. Desliguei. Cheguei a casa e tranquei tudo. O traste ativou cláusula de emergência, bloqueio total de fundos até investigação interna. Laura ficou sem acesso a 1 cêntimo. Daniel recebeu visita da PJ nessa tarde. O meu áudio bastou para mandado de busca. Mas o dossiê falso ainda circulava. Alguém o enviará anonimamente para o Expresso. A manchete saiu online: CEO da Infraestradas acusado de fraude fiscal. As ações caíram 30% em horas. Tinha de provar a falsificação antes que o escândalo me engolisse. A manchete do Expresso espalhou-se como fogo. Recebi chamadas de jornalistas, parceiros, até do governador de Lisboa. Desliguei o telemóvel principal e ativei um secundário com um número novo. O advogado confirmou: a PJ abriu inquérito por branqueamento, mas o áudio da chantagem de Daniel já estava nos autos como prova de contra-ataque. Precisava de mais. Precisava do original dos documentos falsos. Contactei o meu primo Rui em Braga. Ele guardava cópias digitais do traste desde 2018 num servidor offline. Pedi-lhe que comparasse assinaturas e metadados com o dossiê vazado. Em 2 horas respondeu: as tuas assinaturas são cães colados. O exif das fotos mostra edição no Photoshop em computador registrado à Costa Design. O IP pertencia ao departamento financeiro de Laura. Enviei tudo à PJ com cópia para o Ministério Público. Ao mesmo tempo, ativei a cláusula de auditoria forense no traste. Todos os movimentos de fundos dos últimos 5 anos seriam revistos por peritos independentes. Laura perdeu acesso total às contas corporativas, os bancos congelaram as linhas de crédito da Costa Design. Ela apareceu a portas tantas, batendo com força. Ignorei. Pelo intercomunicador gritou que Daniel a enganara, que assinará procurações sem ler, que ele usará o computador dela para as falsificações. Respondi apenas: provas, Laura. Só provas. Ela chorou, mas não abri. Na manhã seguinte, a PJ invadiu a sede da Costa Design. Levaram servidores, discos externos, o portátil de Daniel. Encontraram o ficheiro PSD original das assinaturas manipuladas e e-mails dele para um contato nas Caimão com instruções para criar offshores falsas em meu nome. Daniel foi detido em flagrante quando tentava pagar backups na cloud. As ações da Infraestradas recuperaram 15% com a notícia da detenção. Mas o dossiê ainda circulava em fóruns anônimos. Alguém pagará para o manter vivo. Rastrei o domínio do site que o hospedava, registrado em Chipre, pago com criptomoeda. Usei um contato antigo na Europol, um ex-colega de faculdade agora especialista em cibercrime. Ele identificou a wallet, pertencia a um advogado de Lisboa chamado Vasco Mendes, o mesmo que redigira o contrato de cessão que Daniel me mostrará no armazém. Vasco era o cérebro. Daniel o executor. Laura o peão. Mas faltava o motivo. Descobri nos registros da conservatória: Vasco era irmão de um empreiteiro que a Costa Design afastara de uma licitação em 2020. Perderá 40 milhões. A vingança começara aí. Marquei reunião com Vasco no seu escritório na Avenida da Liberdade. Cheguei com 2 seguranças discretos e pendrive com todas as provas. Ele sorriu, confiante. Ofereci um acordo: entregava Daniel e Laura à justiça, retirava o dossiê da net,
e eu esqueci o nome dele. Caso contrário, a Europol recebia o wallet e o MP pedia extradição. Vasco empalideceu. Aceitou. Em 20 minutos, o site caiu. Os fóruns foram limpos. A PJ recebeu o pendrive com chats entre Vasco e Daniel planeando a armadilha desde 2021. Laura foi convocada para interrogatório como testemunha, mas as procurações que assinará sem ler tornavam-na cúmplice por negligência grave. A Infraestradas emitiu comunicado: falsificações comprovadas. Processo judicial em curso contra responsáveis. As ações subiram 25%. Mas Laura ainda tinha uma carta: gravar a nossa conversa na cozinha onde eu admitia ser dono do traste. Ameaçou vazar se eu não a salvasse da falência. Tinha de a neutralizar sem sujar as mãos. Usei o próprio sistema dela contra ela. A Costa Design devia 12 milhões a fornecedores. Ativei cláusula de recompra de ações preferenciais que eu detinha anonimamente. Em 24 horas, tornei-me acionista maioritário. Demiti Laura por justa causa com base nas provas da PJ. Nomeei administrador judicial provisório. Ela ficou sem empresa, sem fundos, sem credibilidade. O escândalo destruiu-a. Mas eu ainda não terminara. Havia uma última peça, o contrato original de 800 milhões. Podia ressuscitá-lo com outra empresa. Ou deixá-lo morrer para sempre. Escolhi a terceira via. Criei uma nova sociedade, Santos Renovação Urbana, e candidatei-me à mesma licitação com o mesmo projeto, mas sem Laura. Venci. O contrato passou para mim. Legal. Transparente. Implacável. Laura recebeu a notícia por SMS do Banco de Portugal: penhora total de bens. Ficou com a casa do Restelo hipotecada e uma dívida de 3 milhões. Eu mudei-me para um apartamento pequeno na Lapa. Não por humildade. Por estratégia. Queria que ela visse todos os dias o que perderá. Mas Vasco desaparecera. A Europol confirmou: voo para o Brasil com passaporte falso. Deixará uma mensagem no meu e-mail secundário: isto não acabou. A Laura tem algo que nem imaginas. Tinha de descobrir o que era antes que ela usasse. A mensagem de Vasco acendeu o alerta vermelho. Abri o anexo, um áudio de 42 segundos gravado por Laura no telemóvel dela. Eu dizia: financiei tudo desde o início. O traste é meu. Ela captará a confissão na cozinha e enviará para Vasco como seguro. Se eu a destruísse completamente, ele vazava o ficheiro e eu perdia a licença de construção por conflito de interesses. Tinha de recuperar o original antes que Vasco o usasse. Contactei o ex-colega da Europol. Ele rastreou o IP do upload, servidor em São Paulo, mas o telemóvel de Laura ainda em Lisboa. Ela guardava a cópia local. Decidi entrar na casa do Restelo enquanto ela estava no interrogatório da PJ. Usei a chave reserva que nunca devolviera. O alarme estava desligado, sinal de desespero financeiro. Revirei gavetas, cofre vazio, mas encontrei o telemóvel dela escondido num falso fundo da secretária. Transferi tudo para um disco externo e apaguei o áudio original. Substituí por versão editada onde eu dizia: financiei legalmente através de investidores anônimos. Saí antes dela voltar. No carro, enviei o disco à PJ como prova de tentativa de extorsão adicional. Horas depois, Laura foi detida em casa por obstrução à justiça. Tentará contactar Vasco via VPN para ativar plano B. O juiz decretou prisão preventiva. Vasco, no Brasil, percebeu que perderá o trunfo. Tentou vender o áudio a jornais portugueses. Nenhum publicou. O meu advogado já enviará embargo judicial por violação de privacidade conjugal. A Europol congelou as contas dele em cripto. Sem dinheiro, Vasco tornou-se alvo fácil. Autoridades brasileiras detiveram-no num hostel em Copacabana por uso de documento falso. Extradição marcada para 15 dias. Com Laura presa e Vasco neutralizado, foquei na Santos Renovação Urbana. O contrato de 800 milhões avançava. Mas descobri irregularidade. Daniel,
ainda em preventiva, assinará subcontratos fictícios que desviavam 50 milhões para empresa fantasma em Madeira. Se a auditoria descobrisse, o contrato inteiro caía. Precisava de limpar antes da inspeção da Câmara de Lisboa. Infiltrei um contabilista forense na lista de fornecedores. Em 72 horas, ele mapeou o esquema. Daniel criará loop de faturas circulares entre 3 empresas. Desmontei o circuito transferindo os contratos reais para a minha estrutura. Paguei as faturas verdadeiras do meu bolso, 8 milhões, para evitar falência de subempreiteiros honestos. Apresentei relatório voluntário à Câmara, irregularidades detectadas e corrigidas internamente. Ganhei elogio público por transparência. A Costa Design entrou em insolvência. Credores leiloaram ativos. Comprei a marca por €1 simbólico através de sociedade offshore. Transformei-a em divisão de arquitetura da Santos Renovação. Contratei os melhores arquitetos que Laura dispensara por custo elevado. O projeto da Baixa ficou mais inovador. Laura pediu visita na prisão. Recusei. Mandou carta, sei que foste a casa. Obrigada por não me denunciares por mais. Ignorei. Mas a PJ encontrou no telemóvel dela mensagens antigas com um jornalista do Correio da Manhã. Ela planeava história exclusiva: marido milionário esconde fortuna e destrói mulher. O jornalista recusará por falta de provas. Agora, com ela presa, ele procurava-me para versão equilibrada. Marquei encontro num café na Praça do Comércio. Cheguei com dossiê completo, provas de falsificação, chantagem, desvio. O jornalista leu, empalideceu, destruiu as notas. Publicou em Chiad, ex-CEO detida por fraude, marido vítima de extorsão. Viragem total na narrativa pública. As obras na Baixa começaram. Empreguei 800 pessoas. Laura saiu em liberdade condicional com pulseira eletrônica. Condição: proibição de contato comigo e de sair de Lisboa. Ela arranjou emprego como consultora júnior numa firma pequena em Alcântara. Salário mínimo. Eu mudei-me para escritório temporário no terreno da obra. Queria ver cada tijolo. Mas uma noite, o segurança reportou o intruso. Câmaras captaram Laura a tentar entrar no estaleiro. Levava envelope. Interceptei-a na portaria. Ela entregou: não é ameaça. É confissão. Dentro, documentos. Ela assinará seguro de vida em meu nome com beneficiário Daniel. Plano antigo para me matar se eu descobrisse a traição. Nunca ativado. Guardei como prova final. Ela disse apenas: queria que soubesses a verdade toda. Virou-se e foi embora. A pulseira piscava no escuro. No dia seguinte, a Câmara aprovou fase 2 do projeto. Orçamento adicional de 200 milhões. A cidade elogiava a renovação ética. Laura tornou-se nota de rodapé. Mas o envelope tinha surpresa: bilhete de Vasco escrito antes da extradição. Se leres isto, ela entregou. Pergunta-lhe sobre o filho. Filho? Nunca tivemos filhos. Tinha de a confrontar uma última vez. O bilhete de Vasco queimava no bolso. Filho. A palavra não fazia sentido. Laura e eu tentáramos durante anos, sem sucesso. Ela dissera que era infertilidade dela. Confrontar significava abrir ferida antiga, mas a verdade valia mais que o silêncio. Marquei encontro neutro, esplanada do Parque das Nações, meio-dia, sem advogados. Ela chegou com pulseira eletrônica visível, mãos trêmulas segurando o café. Entreguei o bilhete. Ela leu, olhos fixos no papel, depois ergueu-os. Confirmou com um aceno. Durante o nosso casamento, engravidara de Daniel numa viagem de trabalho ao Algarve. Escondeu a gravidez atribuindo a mim. O menino nasceu em clínica privada no Porto, registrado como filho de primos dela para evitar escândalo. Chamava-se Tomás, 7 anos, vivia com tia em Coimbra. Laura pagava estudos com dinheiro desviado da Costa Design. O seguro de vida em meu nome era plano de fuga. Se eu descobrisse, Daniel matava-me, ela ficava viúva rica, Tomás herdeiro legítimo. Gravei tudo no relógio. Ela não resistiu.
Queria apenas que eu soubesse antes do julgamento. Paguei o café e saí. No carro, liguei ao advogado. Teste de ADN urgente. Amostra de cabelo de Tomás obtida através da escola com autorização falsa de Laura. Ela assinou para evitar mais crimes. Resultado em 48 horas, 99,9% compatibilidade com Daniel. Não era meu. Usei a gravação como moeda final. Propus acordo a PJ. Laura confessava todos os crimes: desvio, falsificação, conspiração para homicídio, em troca de pena reduzida e custódia partilhada de Tomás com a tia. Ela aceitou. Daniel, na prisão, recebeu cópia da confissão e virou-se contra ela para reduzir própria pena. Vasco, extraditado, confirmou o plano do seguro em troca de regime semiaberto. O julgamento durou 3 dias. Laura condenada a 5 anos efetivos, saída em 3 por bom comportamento. Daniel a 8. Vasco a 4. A Costa Design, agora minha, doou 10% dos lucros anuais à Associação de Apoio a Crianças Vítimas de Fraude Parental. Criei fundo para Tomás, estudos, terapia, futuro. Nunca o conheceria como pai, mas garantia-lhe estabilidade. A Santos Renovação concluiu a baixa em tempo recorde. A Câmara atribuiu-me medalha de mérito urbano. Recusei cerimônia pública. Em vez disso, abri concurso para jovens arquitetos, prêmio de 100 mil euros ao melhor projeto sustentável. Laura, em liberdade condicional, candidatou-se anonimamente. Ganhou. Contratei-a como consultora externa num projeto pequeno em Setúbal. Salário justo, sem privilégios. Ela aceitou. Anos depois, Tomás formou-se em engenharia. Enviou-me e-mail de agradecimento pelo fundo. Respondi: usa bem. Nunca mencionei Laura. A Infraestradas tornou-se líder ibérico. Expandi para Espanha, depois Brasil, criei protocolo anticorrupção adotado por 40 empresas. O escândalo tornará-se caso de estudo em Harvard. Uma noite, recebi envelope sem remetente. Dentro, foto de Tomás na formatura e bilhete de Laura. Ele sabe que salvaste-o, obrigada. Guardei na gaveta do escritório. A vingança terminara há muito. Restava apenas construir. Pergunta aos espectadores. Se descobrisses que a pessoa que amas te traiu durante anos, mas tens provas que podem destruí-la legalmente, perdoavas ou seguias em frente com a justiça? Deixa a tua opinião nos comentários.